Opa, graças a paz, irmão Marcelo. Irmão, eu tive a felicidade de estudar o Apocalipse, né, em 85, e de lá para cá eu não deixei mais de estudar o Apocalipse, as profecias, né? O irmão frisou aí algo interessante, né? Que existem profecias que irão se cumprir após o milênio, né? Eu vejo que após o milênio, né, nós entraremos definitivamente na eternidade com Deus, que é após o milênio, né? Eu vejo que a Igreja de Cristo, ela hoje, composta por judeus e por gentios, essa mesma igreja, ela há de ser arrebatada, visto que ela é pré-tribulacional, ou seja, ela não passará por a grande tribulação, ou seja, pela tribulação final, né? E, visto que nós entendemos que a igreja do Senhor Jesus, ela, ao longo dos séculos, né, passou por diversas tribulações, como diz o apóstolo Paulo. Mas convém, irmãos, que nós, para sermos salvos, passemos por muitas tribulações, né? Ele diz isso, né? Numa era em que essa igreja estava sendo duramente perseguida. Perseguida de maneiras tripla, quadrupla, né? De formas terríveis, né? Ela estava sendo perseguida pelo Império Romano. E este mesmo Império Romano que assediava os cristãos conversos ao cristianismo, né? Eles eram incentivados a adorar a César como Deus, né? E foi isto que levou o apóstolo João a ser exilado na ilha de Patmos, no Ageu, por amor da palavra de Deus, do testemunho que ele dera de Jesus. Isto a gente vê em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, né? E que nesses dias de tribulações, a quais o apóstolo Paulo se referiu, né, que a igreja, que nós para sermos salvos, convém que nós passamos, ou passemos, por muitas, por diversas, por várias tribulações. Os irmãos estavam sendo perseguidos, presos, martirizados, mortos, né, decapitados. Outros eram arrancados as suas vísceras, o seu intestino, com eles vivos, né? Praticavam esse tipo de martírio, né, na presença de todos. Era chamado de Santo Suplício, né, na época da Inquisição, e que eles eram incendiados, incinerados nos dias do infamirável Nero. Eram colocados, amarrados em estacas em postas de madeira, era o corpo coberto por resinas e ateado fogo durante a noite para iluminar Roma, né? E outros eram levados para as arenas para servir de animação, né, ali no Coliseu Romano, antes das lutas dos gladiadores. Muitos eram jogados às feras para serem devorados vivos, né? E as irmãs grávidas tinham os seus ventres abertos pelas feras que se alimentavam, né, dessas servas de Deus. E outros eram ali julgados de forma sem defesa, sem direito à defesa, sem ter direito a nada. Eles eram sentenciados à morte. E muitos entravam na fogueira com palmas em suas mãos, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, os seus algozes ao verem o tamanho da fé daqueles irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Diz que só pelo testemunho deles, pelo louvor que eles entoavam a Deus, batendo palmas e entrando na fogueira, muitos dos seus algozes pediam também para morrerem juntamente com esses cristãos. E diversos foram, né? Os próprios apóstolos mesmo, Pedro crucificado, cabeça para baixo, os demais apedrejados até a morte. Outros colocavam uma pedra amarrada no pescoço e jogavam no rio para morrerem afogados, agonizados até a morte, né? Outros eram açoitados até a morte, apedrejados. Outros eram decapitados, como assim foi o apóstolo Paulo, né? E assim a igreja, essa igreja formada por judeus e gentios, essa igreja onde nós lemos ali no Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança, ou da minha sã doutrina, também eu livrá-lo-ei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, tá? O que há de vir sobre o mundo. No entanto, a igreja, ela será arrebatada, erigida, elevada aos céus, tá? Onde o Senhor Jesus Cristo falou isso, particularmente a igreja, dizendo em João 14, versículo 1, 2 e 3, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, ou seja, se essas moradas não existissem, né,
E elas existem, diz que existem desde a fundação do mundo, Paulo falando aos Efésios, confirmando o que Jesus fala aqui em João capítulo 14. Se essas moradas não existissem, eu irei e vos prepararei lugar, e voltarei e vos levarei para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, quando Jesus disse para que onde eu estiver, estejais vós também, ele disse para a igreja formada de judeus e de gentios. Né? Para a igreja dessa dispensação atual, ou seja, essa dispensação antes da grande tribulação, né? Ou antes da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. No entanto, a igreja subirá aos céus. O apóstolo Paulo leva esta mensagem em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo ali 48 até o 58. Mais precisamente, ele fala aqui nos versículos 50 e 51, dizendo: eis, irmão, que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, morreremos fisicamente. Mas ele diz: mais transformados seremos num abrir, ou seja, num e fechar de olhos, ou seja, no tanisquejar de olho. Né? Ele diz que antes, né, do toque da última trombeta, a trombeta soará. Aí ele vai dizer assim: e os mortos ressuscitarão primeiro, e serão elevados, né, nas nuvens, nos céus, nos ares, de encontro a Cristo Jesus. Estes aí, ao ressuscitarem, já terão seus corpos glorificados, que é o último passo da salvação, a glorificação do corpo. Né? E ele diz que, e depois, juntamente nós com eles, né, seremos elevados ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares. E haveremos de subir aos céus e passar ali belos, maravilhosos, alegres e felizes 7 anos. Onde meu querido irmão, onde lá na glória nós estaremos ali na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz que lá nós veloemos como Ele é, pois assim como Ele é, nós seremos. Né? Nós seremos um com Ele, lá na eternidade, né? Lá nos céus. Né? E ali, durante esse período que ali estivermos, na presença de Deus, muitas coisas nós veremos e nós também ouviremos da própria boca do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não viram, e aquilo que não desceu ao coração do homem, estas são as coisas, os mistérios que o Senhor tem para nos revelar. E eu acredito que ali, durante 7 anos, muitos mistérios de Deus, nós haveremos de passar a conhecê-los. E aqui na terra, estará o período desta tribulação que abrangerá o mundo inteiro. E dentro dessa tribulação estão os 7 selos, né? Serão abertos os 7 selos ali de Apocalipse capítulo 6, que vai até ali em Apocalipse, né? No capítulo 7, capítulo 8, esse abertura dos 7 selos. Né? Quando nós estaremos na glória, o mundo estará aqui, experimentando os juízos de Deus, que será destinado aos povos e às nações rebeldes. Aquela mesma mensagem de João capítulo 3, versículo 36, que diz que aqueles que rejeitaram o plano salvífico de Deus, aqueles que não quiseram receber a mensagem que hoje é pregada pela igreja do Senhor Jesus, diz que esses experimentarão, né, da ira do Deus Todo-Poderoso. E diz que a ira de Deus sobre eles permanece. E a ira de Deus dar-se-á na abertura dos 7 selos, como também ali nas 7 taças da ira de Deus e nas 7 trombetas de Deus. Né? Nós veremos isso acontecer. Estaremos na glória, sabendo que isso haverá de acontecer. Aqueles que aqui ficarem estarão experimentando da ira do Deus Todo-Poderoso. Né? E que esta ira do Deus Todo-Poderoso, destinado às nações e aos povos rebeldes. Sabendo, pois, que no período dessa tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, de Apocalipse 3, versículo 10, mensagem esta, destinada à igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, esta igreja que viveu a verdadeira koinonia do grego, que significa amor fraternal, irmãos que vivem concomitantemente, unanimemente, em plena comunhão uns com os outros, no amor a Deus e no testemunho de Jesus. E assim, irmão, haverá também nesse mesmo período as perseguições do anticristo, do falso profeta e do próprio Satanás, que declarará guerra ao povo de Deus e a todos aqueles gentios que durante esse período ainda haverão de ser salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De João capítulo 1, versículo ali, versículo 39, se eu não me engano, né?
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Versículo 29. E este sangue de Jesus ainda estará sendo aspergido em vidas como o sacrifício expiatório de Deus ali na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha nele a vida eterna, de João 3, versículo 16. E é dentro dessa expectativa, meus amados irmãos, que, na verdade, né, a igreja estará na glória, o mundo estará aqui em grandes conflitos, né, e isso de forma simultânea. Né. O inimigo, ele não cessa. Aquela mensagem de Pedro dizendo que Satanás, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar, e ele estará aqui dando continuidade a isso. Satanás veio para matar, roubar e destruir, o diabo. Né? Ele veio senão matar, roubar e destruir. Disse Jesus Cristo ali, em João capítulo 10. Mas eu vim para que tenhas vida e a tenha com abundância. E esta vida, ela verá de muitos que estão aqui em aflição, sendo perseguidos, presos, martirizados e mortos no período tribulacional. Tanto gentios como judeus também, né? Serão salvos ainda pelo sangue carmesim de Cristo Jesus, que tira o pecado do mundo. Ali nós vemos aqueles 144 mil de Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14, e também prefigurado naquela mulher de Apocalipse capítulo 12, que o dragão, ou seja, Satanás, ele pessoalmente perseguirá os 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo, das 12 tribos dos filhos, né, de Israel. E esta mulher, ela será livrada durante o período tribulacional, pois o Senhor a levará para o deserto, e o diabo não terá domínio, poder nenhum sobre ela, mas ele voltará para fazer e declarar guerra. Né? Aqueles que ainda servem a Deus, foram esses 144 mil, ainda terão muitos judeus, muitos israelitas e muitos gentios, que aceitarão a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, e isso após a quebra do pacto, né? A quebra do pacto entre os israelitas e o anticristo. Né? Ali de Tessalonicenses, né? Onde nós vemos ali o apóstolo Paulo falando sobre a grande apostasia que há de vir sobre o mundo. Né? Ali as profecias do profeta Daniel, do profeta Zacarias, ainda estarão acontecendo durante esse período tribulacional. Quando Jesus Cristo disse que Satanás veio para matar, roubar e destruir o diabo, né? Mas ele disse, eu vim para trazer vida e vida com abundância. E ele virá e descerá dos céus, das nuvens, dos ares, juntamente com a igreja desses dias atuais, né? Que é aquela escolhida e eleita, sem ruga, sem mancha do pecado, que será arrebatada em glória e que passará 7 anos nos céus. Mas quando Jesus vir na sua parousia, onde diz que ele virá e descerá com legiões de anjos, a igreja também descerá e estará aqui. Né? Por quê? Porque Jesus Cristo é onde eu estiver, estejais vós também. Quando Jesus for, a igreja vai com ele. Jesus vem para o milênio, em sua parousia, reinar aqui. Diz que todo olho verá, toda língua confessará, diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Apocalipse capítulo 19. Então a igreja, mais aqueles 144 mil, mais outros israelitas e gentios, que durante o período tribulacional, esses israelitas e gentios, eles sofreram perseguições, e muitos deles morreram por amor da palavra de Deus e do testemunho que eles deram de Jesus. Né? Eles estarão aqui, aqueles que escaparam, né? Estarão aqui reinando juntamente com Jesus, a igreja, os 144 mil. Estaremos aqui reinando, né, durante o milênio de Cristo Jesus. E que após o milênio, né, acreditemos que então, né, será novos céus, será nova terra, e que entraremos numa eternidade juntamente com Cristo Jesus, para a glória e honra do vosso santo e glorioso nome. Pois ele comprou com seu precioso sangue, né, e fez uma nação eleita para Deus, Pai, para o Senhor Deus Todo-Poderoso. No entanto, nós entraremos e estaremos eternamente na eternidade com ele. Após o milênio, vem a eternidade. A glória, a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Meu amado e querido irmão presbítero Marcelo. Um abraço fraterno, meu irmão. A paz do Senhor, em nome de Jesus.